No vídeo de hoje vamos ver se tem de alguma forma como o técnico Fernando Diniz escalar o time do Vasco de uma forma diferente. Sem o zagueiro João Vitor, que é um cara que já vem algumas rodadas do Campeonato Brasileiro comprometendo o Vasco. Ontem foi expulso na Copa do Brasil e poderia ter comprometido de vez a nossa classificação contra um time de Série C do Campeonato Brasileiro. É um zagueiro que a torcida do Vasco já está saturada de verdade. E se teria alguma forma também do Fernando Diniz colocar o Verratti no banco no time do Vasco? Será que o time do Vasco ficaria melhor sem o Verratti realmente? Será que o Vasco tem opções para fazer isso no seu elenco? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Já te avisando aqui no início do vídeo que eu não sou um hater do Verratti. Eu acho que ele pode sim ser utilizado no time do Vasco e não acho que ele é o grande problema do Vasco. Mas é óbvio que se o Vasco tivesse condições financeiras no momento de ter um grande centroavante no jogo aéreo e também no jogo por baixo, seria o ideal para o Vasco. O Verratti é muito bom no jogo aéreo, mas digamos que com os pés de vez em quando, né, ou de vez em sempre, ele acaba engrossando. Nessas últimas rodadas o Verratti não vem vivendo o seu melhor momento e ninguém é intocável, né? Tomara que na próxima rodada ele cale minha boca, faça aí 2, 3 gols, 4 gols para o Vasco vencer, porque é isso que importa. Eu não quero estar com a razão, quero o Vasco com a vitória sempre. Então vem ver no vídeo de hoje como é que o técnico Fernando Diniz poderia dar uma chacoalhada nesse time do Vasco e fazer mudanças que poderiam talvez fazer o Vasco começar a marcar gols, ser mais produtivo, ser mais imprevisível para os adversários que já sabem muito como o Vasco joga. E assim é uma possibilidade de escalação, como eu vinha falando para vocês, sem o zagueiro João Vitor e sem o Verratti. O Fernando Diniz poderia montar o time do Vasco dessa maneira aqui. Ele pode manter o mesmo sistema de jogo, jogando aqui em um 4-2-4 ou em um 4-2-3-1, depende muito ali da organização ofensiva do Vasco no momento. O Vasco gosta de marcar e pressionar nesse 4-2-4, quando tá com a bola os jogadores têm muita mobilidade, os jogadores podem se mover pelo campo, principalmente do setor ofensivo do Vasco. E aí sim ficaria o time do Vasco com o Léo Jardim no gol, na lateral direita a manutenção do Paulo Henrique, até porque a gente não tem outro lateral direito confiável, né? Tem o Puma, mas é um jogador bem abaixo, que não vem fazendo um bom ano de 2025, e o Paulo Henrique, eu diria que ele não é o problema do Vasco. O Paulo Henrique é um jogador que ajuda muito nessa parte defensiva a corrigir as besteiras que faz o João Vitor. Muitas vezes a gente vê o Paulo Henrique saindo lá do campo de ataque para vir para o campo de defesa e aproveitar bastante da sua capacidade física para recuperar bolas para o time do Vasco. Eu só acho que se o Paulo Henrique fosse um pouquinho melhor tecnicamente, ele agregaria ainda mais ao Vasco. O que eu falo dele ser melhor tecnicamente? Um lateral que ele dá o drible, tem essa capacidade física, essa capacidade de driblar do Paulo Henrique, que é muito boa, mas na hora dele tirar o 10, às vezes no cruzamento ele acaba pecando e cruzando mal, despejando a bola para a área de qualquer maneira, e aí acaba até estragando o que ele fez de bom, o drible, a velocidade até chegar nessa fase do cruzamento. Na zaga, naturalmente é o Maurício Lemos, e aí você pode ter o Lucas Freitas ou o Luiz Gustavo, mas o ideal mesmo é o Vasco contratar outro zagueiro. Parece que não realmente existe senso de urgência no Vasco. A gente vê um time do Vasco que está muito mal no Campeonato Brasileiro, em dificuldade na Copa do Brasil, sabemos as carências do elenco, a janela de transferências já está aberta há muito tempo e é bem capaz de fechar a janela de transferências e não chegar nenhum reforço para ser titular no Vasco. A gente sabe dessa carência do Vasco na zaga, já faz mais de 2 anos que o Vasco tem problemas na zaga e o Vasco não contrata zagueiros que cheguem para ser titulares. O Vasco vai contratando um monte de jogador para compor elenco e não chega o cara para ser titular, para elevar o nível dessa zaga do Vasco, e isso complica demais. Mas de momento é o Maurício Lemos que tem que jogar no lugar do João Vitor na zaga pelo lado direito. Não é um zagueiro perfeito, é um zagueiro até que eu acho que tem seus problemas, tem suas limitações, mas ele não compromete tanto como compromete o João Vitor. Mas o ideal realmente é um reforço. E aí você tem aqui na zaga pela esquerda o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo, cara. Eu acho que são zagueiros assim equivalentes. O Luiz Gustavo tem mais força física, é mais alto. O Lucas Freitas talvez é um pouquinho mais técnico que ele. Mas o grande problema realmente da zaga do Vasco ultimamente vem sendo o João Vitor. Os outros zagueiros do Vasco a gente sabe que não são craques, mas são zagueiros assim que fazem muitas vezes o básico, o feijão com arroz, que não ficam falhando direto. Então, isso assim é algo primordial para o Vasco, é tirar o João Vitor da sua zaga nesse momento. Não tem condição, a torcida não quer, o zagueiro falha todo jogo, é expulso, fica suspenso, não tem condição. Na lateral esquerda é o Lucas Piton, que eu acho até que depois daquela expulsão do Lucas Piton contra o Del Valle, ele cresceu de produção, voltou melhor, parece que deu uma acordada o Lucas Piton.
deu uma acordada em relação ao que ele vinha fazendo, que estava sendo muito comprometedor. Ele melhorou o Piton, está sendo mais produtivo no ataque, está conseguindo acrescentar mais ao time do Vasco. Na dupla de volante, eu manteria o Tietê, que ainda é, tecnicamente, o melhor jogador do Vasco aqui de meio de campo de volante. E aí tem o Thiago Mendes, que vem ganhando minutagem, jogou um tempo completo contra o CSA. E a gente sabe que o Thiago Mendes é muito melhor do que os outros volantes do Vasco. A carreira dele diz por si. A questão do Thiago Mendes é se ele vai aguentar a intensidade física. E se sim, ele estiver aguentando a intensidade física, a dupla de volantes do Vasco tem que ser Tietê e Thiago Mendes. Dois jogadores com muita capacidade técnica, o Thiago Mendes com muita leitura de jogo, muita leitura de espaço, tem muita experiência o Thiago Mendes, e eu acho que se ele tiver realmente inteiro fisicamente, já está ganhando minutagem, vai agregar muito a esse time do Vasco. O Thiago Mendes vai ajudar o Vasco a subir o seu nível. E aí você tem uma dupla de volante, talvez não tão forte fisicamente, mas dois jogadores muito móveis e que sabem jogar. E o Thiago Mendes é um bom ladrão de bolas, sim. E aí você tem no quarteto de frente o Ryan. Eu manteria o Ryan aqui aberto pela direita, utilizaria essa força dele, essa velocidade, essa capacidade do Ryan de conseguir arrastar a marcação do adversário. Colocaria o Felipe Coutinho no time jogando como um camisa 10, realmente. Aí o Coutinho, claro, na hora de marcar vai marcar lá na frente, mas na hora de armar vai baixar aqui um pouquinho para fazer esse tripé de meio de campo com Tietê, Thiago Mendes e Coutinho. Três jogadores, na verdade, de muito boa qualidade técnica. Sobe o nível técnico do nosso meio de campo, você não tem dúvidas, com Coutinho, Tietê e Thiago Mendes. Colocaria o Nuno aberto pela esquerda, mas o Nuno é esse jogador que se aproxima muito para jogar, e aí você tem um meio de campo muito técnico, jogadores com capacidade de fazer tabela, ultrapassagem, melhora muito. E aí você deixaria talvez o David como esse centroavante. Porque o Vasco até o momento não contratou outro centroavante com a característica um pouco diferente da do Verratti, um cara um pouco mais móvel, com mais capacidade de atacar o espaço, mas que não perdesse esse faro de gol que tem o Verratti, que é algo que a gente gosta nele. O Verratti é o artilheiro do Brasil no ano com 20 gols. Não é à toa. Agora, falta no Verratti o quê? Esse momento atual dele, ele tá perdendo muitos gols. Se ele tivesse colocando a bola pra dentro nesses jogos, o Verratti já estaria facilmente com uns 25 gols. Ele tem perdido muitos gols, a profusão. Uma possibilidade é o David, que já jogou assim na carreira. O David vem jogando começo e meia esquerda no Vasco, mas ele já foi centroavante na carreira. Com o David no ataque, você ganha mais velocidade, você ganha um cara assim mais forte fisicamente, mas você perde em faro de gol. Ganha talvez em finalização por baixo, mas perde muito seu jogo aéreo. O Vasco joga muito pelas laterais atualmente, buscando muitos cruzamentos para a área para o Verratti. Não tem sido aproveitados, aí você perde essa referência na área, isso é bem verdade, com o David, que não é um jogador alto e também não é um jogador que tem como seu forte o cabeceio. Então o Vasco teria que jogar mais por baixo se fosse optar por ter um David, um jogador mais móvel. Se você colocar o GB no ataque, o GB já tem um pouco mais esse jogo aéreo, porque ele também é alto. É um cara mais móvel, sabe jogar com os pés, mas ainda não desencantou nos profissionais. Vinha fazendo um bom jogo contra o Del Valle, acabou se lesionando. Mas é outra possibilidade também de escalação do time do Vasco sem o Verratti e sem o David. Maurício, o Verratti é o problema do Vasco? Não é o problema do Vasco, mas o Vasco não vem conseguindo ser efetivo, e aí não é só o Verratti. Outros jogadores também vêm perdendo possibilidades claras de gol. Então não é só o Verratti que vem perdendo gols. Outros jogadores também do Vasco vem perdendo gols. Se o Vasco tivesse marcando os gols, talvez a gente estaria uma condição ali 11º, 12º na tabela do Brasileirão, um pouco mais tranquilo. Importa realmente para o Vasco é o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, se a gente for avançando, claro, tem que levar a sério também, né? Pô, o Vasco vai chegar nas quartas, semifinal de Copa do Brasil, você tem que levar a sério, obviamente, porque é a possibilidade de um título. Mas o Campeonato Brasileiro jamais pode deixar de ser uma prioridade para o Vasco. O Vasco não pode cair no Brasileirão. Mas e aí, você mudaria o time ou você acha que não é necessário? Porque o Coutinho vai ter que entrar titular. Quem vai sair? O David, o Nuno, o Ryan ou o Verratti? Ou o Coutinho vai ficar no banco? Eu sei que o Coutinho não vai ficar no banco. O ideal pro Vasco era contratar, mas se não vão chegar reforços, é isso que tem para fazer no momento. Ou manter o Verratti no time e bota mesmo o David no banco. É uma possibilidade também. Mas é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Gostaram? Tem que deixar o like, tem que se inscrever no nosso canal. Eu quero que você comente aí embaixo também a sua escalação. Sem o João Vitor, com ou sem o Verratti, aí você que escolhe. Tem 4 jogadores na frente pro Vasco escolher. Quem vai ir pro banco de reservas? Eu acho que o Verratti tem muita moral e não vai pro banco. Eu acho que vai acabar sobrando pro David nesse jogo contra o Mirassol. O David ou o Nuno indo pro banco, e aí você vai dar a escolha da opção técnico Fernando Diniz. Mas assim o Vasco teria um time mais móvel na frente, um time com bastante capacidade de movimentação.
4 jogadores aqui na frente muito móveis. Eu diria que todos os jogadores aqui do Vasco, do meio para frente, seriam muito móveis. Seriam jogadores com muita capacidade técnica e de movimentação. Mas é claro, os movimentos têm que ser treinados, têm que ser coordenados para você conseguir extrair o melhor de cada um desses atletas. É isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui. Lembrando, o Paris Saint-Germain joga sem centroavante. O time que virou sensação no mundo ultimamente, né? O PSG perdeu pro Chelsea, tudo mais, beleza, ok? Mas jogava sem centroavante. Jogava com um jogador mais móvel que era o Dembélé. O Dembélé fazia um papel de falso 9 excelente, né? Ele tem essa capacidade. Fui.